ti, Senhor. A palavra do Senhor nesta madrugada está no livro de Gálatas, capítulo 1. No seu versículo 1 diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. É um motivo de muita alegria de poder ler a palavra de Deus e buscar entendimento no Senhor para uma revelação bela e verdadeira do conhecimento de Deus que na Bíblia Sagrada se encontra. A gente observa que no meio de tanta catástrofe, de tanta mentira, de tanta falsas palavras regularizada pelos homens, conhecido como pastores, conhecido como bispos, conhecido como apóstolos, a gente não precisa ter mais dúvida de que esses homens não pregam verdade, eles pregam mentira, eles pregam ganância, eles pregam medo, eles pregam lucro, mas a palavra de Deus eles não pregam. Veja, aqui tem muitos anos essa escritura aqui, mas afirma, o que acontece agora no tempo de hoje. Paulo rejeita ser representado por esses pastores, por esses bispos, por esses apóstolos, por esses missionários, por esses padres, por esses tipos de religiosos que pregam hoje no Brasil. Paulo não aceita ser representado por eles. Paulo diz que ele é apóstolo, não da parte deles, porque eles são gananciosos, porque eles são ladrões, porque eles são mentirosos, porque eles são prego para lucro, cobra oferta, cobra o dízimo, diz que isso tudo vai para Deus, mas Deus não recebe isso, porque Deus não é carnal, Deus é espiritual. E eles levam a vida toda chamando as pessoas de amaldiçoada, chamando as pessoas de ladrão, chamando as pessoas de todo tipo de coisa ruim quando não contribui com eles. Versículo 2 diz: E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então isso aqui diz que Jesus Cristo não precisou de ajuda de pastor, não precisou de ajuda de bispo, não precisou de ajuda de missionário, não precisou de ajuda de padre. Ele mesmo se deu a si mesmo para perdoar todos os pecados dos judeus que eram pecadores por causa da lei de Moisés. O pecado não é para qualquer um. Naquele tempo todo mundo não era pecador. Pecador era só aqueles que carregavam o fardo da lei de Moisés. Aqueles que eram pessoas que chamavam homens de Deus. Carregavam o pecado quando eles transgrediam, quando eles mentiam, quando eles saíam do foco dos mandamentos. Ele se tornava pecador,
e se tornavam amaldiçoados. Por isso a palavra, sempre Paulo fala nós. Por que nós? Porque Paulo é da tribo de Benjamim e Paulo é irmão de Jesus por a lei, né? Jesus é da tribo de Judá e Paulo da tribo de Benjamim. E por isso ele fala nós, nos livrasse do pecado, né? O versículo 5 diz, ainda o qual glória para todos sempre, amém. Né? Então veja, o versículo 6 diz afirma a verdade. Olha aqui, Paulo diz, maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, Paulo disse, eu estou admirado, né, com essas pessoas, né, que pregam mentira para fazer com que as pessoas acreditem que é verdade. Fica no púlpito, rodando, pulando, profetizando, cobrando dízimo, cobrando oferta. Eu estou admirado com isso. Para outro evangelho. Isso é para outro evangelho. E Paulo disse, o qual não há outro. Mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Querem encostar, dizer, este evangelho verdadeiro não existe. O que existe é esse. Teologia da prosperidade. Traga seu carro, traga sua casa, traga seu dinheiro, traga seus bens, dê dízimo, dê oferta, esteja todos os dias nos montes, esteja todos os dias fazendo campanha, coma Páscoa, batize em água. Né? Não é o evangelho de Cristo, é o outro evangelho isso aí. Né? Aí Paulo diz aqui ainda, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E aqui Paulo continua dizendo aí, mas ainda que nós mesmos, Paulo disse, eu, né? Então dentro dentro, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema. A palavra anátema seja amaldiçoado. Paulo não se preocupa, ainda que eu e os anjos do céu anunciem um evangelho que cobra dízimo, um evangelho que cobra oferta, um evangelho que cobra pregar, um evangelho que adora em monte, um evangelho que pede sua casa, um evangelho que pede seu carro, um evangelho que te amaldiçoa, um evangelho que dança, um evangelho que faz profecias assim vão, um evangelho que amaldiçoa os outros, seja amaldiçoado esse pregador de evangelho. Certo? Ou seja, Paulo diz, ainda que eu mesmo faça isso, ainda que os anjos do céu façam esse tipo de coisa, seja amaldiçoado os anjos, seja amaldiçoado eu. E os pastores estão praticando essas ideias, dizendo que é Deus que está mandando, é Deus que está falando, é Deus que está abençoando. Estão longe de Deus, estão fora do caminho de Deus, estão mentindo para Deus, estão mentindo para o povo, estão fazendo medo ao povo. O povo não aguenta mais essa qualidade de evangelho. É musga, 30, 100 mil, 150 mil para contar musga, 30, 40, 50, 60 para pregar mentira,
dizendo que é para Deus. O versículo 9 diz, assim como já vos dissemos. Né? Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado, certo? E o que é que esses pastores, bispos estão fazendo hoje? Pregando outro evangelho. Um evangelho que, em vez de levar a pessoa ao conhecimento da verdade, leva o povo à tristeza, leva o povo ao medo, leva o povo a não saber onde estão. Não sabe se estão servindo a Deus, não sabe se estão servindo ao diabo, não sabe se estão fortes, não sabe se estão fracos. E assim o povo vão tutubiando e acreditando que Jesus vem. Ah, Jesus vem, vai buscar vocês e vocês vão estar espalhados por aí e vão ficar. Isso é o medo do povo. Eu acredito que Jesus subiu ao céu, ressuscitou, subiu ao céu e está lá vivo, comendo feijão, comendo arroz, comendo carne. E um dia vai voltar para buscar essa igreja que um dia entrou lá em Brasília, quebrou tudo, cagou nas cadeiras e estão na papuda. Né? Essa multidão de crentes que estão na papuda, que estão esperando Jesus voltar. Né? E foi um grande arrebatamento de quase 2.000 crentes para a papuda. Né? E o próprio Paulo gosta de ouvir a palavra dele, porque no livro de Romanos, capítulo 8, diz que nenhuma condenação há. Né? Nenhuma condenação há. Não há mais pecado, não há mais maldição, não há mais nenhum tipo de mandamento de lei de Moisés. Porque na lei de Moisés as pessoas eram amaldiçoadas no espírito. Na lei de Moisés as pessoas eram pecadores no espírito. Na lei de Jesus, Jesus resgatou o povo do pecado, resgatou o povo da maldição. E as pessoas são livres, são salvas, as pessoas não pecam, as pessoas erram, as pessoas fazem crime, as pessoas mentem, né? E levam até a morte. Com a morte, não é que os espíritos saem do corpo e vão para Deus, os espíritos já estão em Deus. Os corpos é que são sepultados. Né? Gálatas capítulo 5 diz: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo da servidão. A lei de Moisés carregava 613 pontos da lei de Moisés. O povo que servia a lei de Moisés vivia debaixo de servidão, servindo a homem. Ah, você não pode buscar lenha no dia de sábado. Ah, você não pode sair dos eixos da linha, né? Tinha tanto mandamento que as pessoas não podiam fazer. Né? E acabava se complicando, porque muitos eram obrigados a sair até do grupo. Com o tempo eles iam e buscavam de novo. Né? Então diz:
Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É avisado por Deus que as pessoas não podem deixar circuncidar. Não pode fazer nenhum tipo de sacrifício, nem batizar em água, nem comer dízimo, nem adorar demônio. Porque tudo isso é da lei de Moisés. Cristo libertou disso aí. Mas as pessoas estão fazendo isso para dizer que as obras de Cristo foi em vão e as obras que valem é a deles. É obra de pastor, é obra de bispo, é obra de apóstolo. E Cristo, eles encostaram em um canto. Rejeitaram o sacrifício na cruz. E é isso aí para essa madrugada. Agradeço a todos que assistiram esses vídeos, que possam compartilhar e ouvirem e se inscreverem no canal, o canal aí que está forte, né? O canal @Leode Santo Nascimento, para que o canal possa crescer e desenvolver em nome de Jesus, sem nenhum centavo